Sou militar, sou dentista e atualmente, né, fui ordenado diácono permanente, né, pela Arquidiocese Militar do Brasil, né. A minha provisão é aqui para a Capela Nossa Senhora de Loreto, né, no interior da Escola de Aeronáutica. Eu já estou ordenado há 7 anos, né. Eu venho de uma família católica, né, mas dentro daquele tradicional, né, participação na missa esporadicamente e nada de trabalho pastoral. Eu vivia assim muito light, né, muito suave. E a minha esposa, ela teve uma participação muito significativa, né, porque ela teve uma experiência na família dela que os pais eram espíritas, depois o pai virou evangélico e ela, né, viu que eu não tinha muita coisa para oferecer em termos de religião, de vivência da palavra, né, porque não tinha conhecimento, não tinha nenhum contato, nenhuma experiência. E quando foi no início da década de 1990, né, a gente recebeu um convite para participar de um encontro de casais que foi realizado lá no Grupo Flamínio Lessa com o Frei Jorge da Paz, né, que hoje ele parece que está na TV Século XXI. E o encontro, né, o qual eu relutei muito de ir fazer, né, não achava necessidade, não tinha, né, nenhuma motivação pessoal, né, eu era muito incentivado por amigos, colegas, né, pela esposa, mas não era algo que eu estivesse indo assim, né, com toda a felicidade. E o encontro foi decisivo, o encontro foi muito, né, profundo na minha conversão, na minha mudança, né, de caminhada. Eu fiz uma experiência muito grande, né, muito intensa. O Frei, né, com as suas pregações, né, uma pessoa muito extrovertida, e aquilo me causou impacto, me estimulou a buscar o conhecimento da palavra. E naquele momento, naquela época, 1990, 91, eu não tinha nenhum conhecimento da Sagrada Escritura. Tanto é que ele, no início do encontro, ele disse: peguem a Bíblia, né, procurem Abraão. Aí eu fui procurar o livro de Abraão, né, e ele lá, né, todo gracioso lá com a sua iniciativa, né? E aí eu descobri que realmente a Bíblia era um livro totalmente alheio à minha vida. Mas no dia seguinte do término do encontro, aliás, no encerramento do encontro, né, a minha esposa perguntou: e aí, o que você achou? Eu disse para ela, né, a gente estava ali saindo da rua Tamandaré, eu disse para ela, né, eu estava brincando de ser cristão. A partir de amanhã eu vou, né, destinar a minha vida para fazer a experiência verdadeira com Deus. E aí no dia seguinte fui lá na livraria do Jorge, né, nosso querido amigo Jorge, pedi para ele, porque ele estava lá cantando, né, lá no encontro, e aí eu falei: eu quero um livro que me mostre o caminho. E ele me sugeriu o livro A Bíblia Foi Escrita para Você, do Padre Jonas Abib, né, do Monsenhor Jonas Abib, que depois mudou o título do livro para A Bíblia no Seu Dia a Dia. Mas foi algo assim que realmente mudou a chave totalmente. E aí eu fui perceber o quanto ignorante eu era no conteúdo da palavra. E descobri também, né, que o livro do Padre Jonas, ele é extraordinário para nos estimular
a leitura espiritual, né? Hoje muito comentada na igreja, né? A Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Mas a mim, né, me encantou muito a possibilidade de conhecer o conteúdo da história da Bíblia. Então eu comecei a buscar conteúdo, né? A Bíblia usada como fonte de espiritualidade, para mim também, né, passou a ser fonte de conhecimento, né, de busca do conhecimento. E eu descobri naquela época, né, no início de tudo, a escola Mater Ecclesia, a escola do Dom Estevão Bittencourt, que ministrava cursos teológicos, né, curso bíblico, cursos de vários campos, né, dentro da igreja, por correspondência, né, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito acessível, né, inclusive uma vastidão de títulos e de temas, né. E eu então busquei esse material, né, o estudo bíblico da escola Mater Ecclesia, e comecei ali sozinho, né, autodidata, lendo, tentando responder os questionários. E aí, daquele estudo bíblico, eu busquei outros títulos: Mariologia, Cristologia, Liturgia, e paralelamente a isso tudo, em 1994, né, no comecinho, tudo naquele mesmo período, foi promulgado o Catecismo da Igreja Católica. E na época eu tinha acabado de passar para a reserva, né, acabado de me aposentar da Força Aérea, e na paróquia São Francisco de Assis, o padre José Ferreira deu início a um projeto para se estudar o catecismo, né, que era algo que estava, né, assim, mexendo com os bastidores da igreja. E aí eu fui participar desse estudo, e algum tempo depois, né, eu me vi na condição de professor, né, aquele o responsável pela formação. Aconteceu uma situação: a pessoa que tinha assumido com o padre José, né, viajou, né, foi para a Europa e ficou morando com os parentes de lá, e aí ele me incumbiu de preparar e ministrar as aulas. Foi aí, né, que eu me envolvi pedagogicamente com a palavra de Deus. E desde lá, daquela época, né, no começo da década de 90, nós idealizamos, assim, uma escola bíblica, né? Na época, o padre José, né, foi grande motivador e incentivador, né, desse meu trabalho, me deu total cobertura, né, e apoio logístico, estrutural. Então, nós criamos um espaço dentro das atividades da paróquia de formação. Então, ali na paróquia São Francisco, eu ministrei curso de História da Igreja, de Liturgia, formação para ministro, leitor, coroinha, enfim, todas as dimensões do trabalho pastoral. Eu me comprometi comigo mesmo, né, de buscar o conhecimento mais amplo, né, mais diversificado, para poder expandir isso aí, né? Aquilo que eu acabava descobrindo, aquilo que eu buscava o conhecimento, eu sentia no coração o desejo de levar isso para as pessoas. E essa oportunidade que eu tive na Paróquia São Francisco foi fundamental, né? A partir dessa experiência, eu fiz também o trabalho de formação itinerante, né? Eu fui praticamente em todas as paróquias da diocese: Paróquia Nossa Senhora das Graças no Pingo de Ouro, Paróquia Nossa Senhora da Glória, Paróquia do Puríssimo Coração de Maria, enfim, né? Fui no Santo Afonso,
Nossa Senhora de Lourdes, no Putim, né? No Putim nós fizemos um trabalho lá muito, né, intenso, porque foi na época da virada do milênio, né? Naquele projeto Rumo ao Novo Milênio. Então, até lá a formação era chamada de escola missionária, né? A escola que as pessoas vinham até ali, recebiam a formação e levava adiante, né? Então, assim eu fui, e hoje, né, ainda hoje, 33 anos depois, 30 anos depois, eu ainda, né, mantenho esse trabalho, né, agora aqui na Capela Nossa Senhora de Loreto. Toda terça-feira a gente faz o estudo do catecismo, né, a doutrina da Santa Igreja, e na quarta-feira o estudo bíblico, né, o estudo bíblico. E também, né, atualmente eu estou prestando um trabalho, né, assim, uma colaboração com o Seminário Bom Jesus na preparação dos garotos lá, dos meninos, né, do propedêutico, dando para eles também a formação sobre Sagradas Escrituras. Hoje eu tenho 72 anos, eu estava com 40 anos, absolutamente, absolutamente, né? O que vai depender é o empenho, né, obviamente, o compromisso, né, assim, o descer, como diz Jesus, lançar a rede em águas mais profundas, né? Eu me coloco como referência nesse aspecto. Alguém que 30 anos atrás não conhecia um versículo sequer da Bíblia, não sabia, né, a organização dos livros, a formação, sabia né, que era o livro da Palavra de Deus, mas não tinha assim, intimidade nenhuma, né, nenhuma intimidade. E bastou eu, né, fazer um pacto comigo mesmo e com Deus, né, de buscar o conteúdo da revelação e se abrir ao Espírito Santo, né, se abrir ao Espírito Santo, pedir a luz, pedir o discernimento, pedir a sabedoria para poder entender, né, sabendo que nós não podemos nos aproximar da palavra de Deus fazendo tiro ao alvo com a palavra, fazendo roleta russa, fazendo, né, assim, experiências assim fortuitas, né? Tem que ser algo verdadeiramente dentro daquilo que é o propósito da Bíblia, a palavra de Deus, a narração, né, da história da salvação, a narração da revelação do amor de Deus através do seu Filho. E isso, né, isso vai se abrindo para nós na medida em que a gente busca né, esse roteiro, né, como eu digo sempre nas formações. A Bíblia é uma história de seres humanos e não de ETs, né, de extraterrestres. Então ali nós encontramos todas as precariedades, né, do homem, e isso tudo, né, o desfecho disso tudo é o amor, a misericórdia de Deus que vem, né, para nos salvar. Mas ali nós temos briga, temos intriga, temos mentira, temos, né, traição, tem tudo. Isso tudo que é, na verdade, né, o que é próprio da nossa humanidade. A nossa fragilidade, a nossa falta de compromisso, né? A gente começa alguma coisa e muito rapidamente o mundo, né, nos retira do trabalho, né, que a gente desenvolve na igreja. Pelo menos essa é a tentativa do mundo, né? Nos tirar, colocar obstáculo, tirar o estímulo. Então eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, né, que está acompanhando conosco esse encontro, é que não importa qual é a sua idade, quantos anos você tem, não importa o quanto você sabe ou o quanto você não sabe, né? Não se prenda a isso, né? Busque os recursos. Hoje, né, 30 anos atrás, eu tive que buscar fontes, livros, né, investir em material. E agora nós temos a disponibilidade da mídia, né? Você entra lá no Dr. Google, você é óbvio, né? É óbvio que temos que ter
um critério seletivo, né? Porque ali vem de tudo, né? Mas é como eu digo, até isso eu aprendi dentro da palavra de Deus, né? Quando você vai ler, vai assistir, vai tomar contato com algum conteúdo que possa contaminar a sua fé, coloca lá a 1 de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, coloca lá: não extinga o Espírito Santo, examina tudo e fica com o que é bom. Então, né, hoje nós temos essa oportunidade de buscar na rede, né, mundial, na internet, muito conteúdo de extrema, né, de extrema veracidade. É lógico, né, reitero, dizendo que junto com isso vem coisa podre também, mas é a parábola da pesca, né, da rede. Você puxa, vem peixe bom e peixe estragado. Você entra num site desse, né, numa página de consulta, vem coisa, né, fiel, vem coisa, né, verdadeira, mas vem muita podridão que nós temos que, né, abrir o coração ao Espírito Santo para poder descartar. Isso é, isso não é. A questão da igreja, né, indiscutivelmente, ela é o nosso referencial, né? Nós temos que, como é uma expressão, né, que a gente ouve muito, pensar com a igreja. Nós não temos que, né, querer criar uma doutrina, querer criar um tipo de informação adequado aos meus anseios, né? Eu tenho que pensar com a igreja, né, que é, e como o catecismo fala na sua formação, que a igreja é, né, a instituição que tem, a única instituição que tem a capacidade, o poder e o dever de legitimar, né, o conteúdo da doutrina, né? Nós não podemos nos referir, melhor dizendo, nós não podemos anunciar a igreja, anunciar a palavra de Deus com o nosso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Nós temos que partir do princípio, a gente não acha nada. A igreja pensa assim e nós devemos pensar com a igreja, né? Muitas controvérsias, né? Nós estamos num tempo de bastante controvérsia, bastante tribulação nas falas e nos posicionamentos, mas nós temos que nos manter fiéis àquilo que a igreja nos propõe, sabendo que, a despeito de tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Esse alarde todo aí, né, muita coisa, né, fantasmagórica, né, nós temos que, eu sempre respondo isso para quem vem me perguntar, como é que fica? Eu digo assim, fica de tal forma que vai prevalecer o que Jesus disse para Pedro: tu és a porta da igreja, né? Tu és a pedra fundamental da igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É isso aí que a gente tem que, né, levar adiante. Saber que vamos ter enfrentamento, mas o que vai prevalecer é o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o seu projeto: salvar e oferecer a experiência do amor. O mês da Bíblia não é só o mês de setembro, né? A Bíblia é para todos os dias do mês, todos os dias do ano. Então, não podemos ter um contato com a Bíblia, né, ocasional, tem que ser, né, constante. Por intercessão de São Jerônimo, né, o tradutor da Bíblia, São Jerônimo, padroeiro daqueles que se utilizam da Bíblia para evangelizar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.